Bom dia. Muito bom vocês estarem aqui. Então, nós vamos recapitular a nossa primeira aula, tá bom? Recapitulando, então a gente tem lá, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, a gente trabalhou na aula passada a palavra Bereshit, né? Então, Bereshit é no princípio de. E o verbo bará. Bará é o verbo que Deus usa, só Deus faz, né? Que Deus cria do nada, né? Criação ex nihilo. Não sei se vocês lembram do ex nihilo, né? Criação de que não tinha nada pré-existente ainda e Deus cria, né? Então, Bereshit bará. No princípio de, criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra a gente vê o universo. Então, Deus criou o universo e o planeta Terra. Era isso que a gente estava se focando. Pode passar o próximo. Muito bem. Ve haaretz hayeta tohu vavohu veroshe al pnei tehom veruach Elohim merahefet al pnei hamayim. Então eu coloquei ali, eu não consegui colocar um embaixo do outro, tá, gente? Então eu coloquei coloridinho para vocês saberem qual que é a referência. Então o que está em amarelinho é o que corresponde em hebraico, tá bom? Então a gente viu o conceito de tohu vavohu. Vocês lembram o que era tohu vavohu? Já deu amnésia, né? Tohu vavohu significa desolado e desabitado. Na nossa tradução, tá lá, mas a terra era sem forma e vazia, né? Então a gente, na verdade, ela não era sem forma, ela já tinha forma de bola, né? Não bola, uma esfera, né? Ela não é uma bola, não é um círculo perfeito, mas ela já tinha forma. E ela não era vazia, não é que ela era vazia, ela era desabitada, ela não era propícia para se ter vida, né? Então ela não era propícia para se ter vida. Então era desolada e desabitada. Tohu vavohu, né? Está em amarelinho lá. Verosher, né? Que era a escuridão. E essa escuridão, ela não é simplesmente apaga a luz, está tudo escuro, né? É uma escuridão bem densa, assim, né? É uma atmosfera de escuridão. Então, era uma atmosfera que não era propícia para a vida também. Tá? Era uma atmosfera tóxica que tinha no planeta Terra. Sobre a face, eu coloquei ali das águas primitivas, né? O Tehom. Então, o Tehom era o nome que a gente tinha dado antes para os mares. Né? Na nossa versão está como? Eu já até esqueci, eu fiquei tanto nessa aí que eu já esqueci. A terra era sem forma e vazia. Pega aí, Gênesis 1, versículo 2. Gênesis 1, versículo 2. A face do abismo, é essa palavra que eu queria ver. Então a gente vê ali que Tehom não é abismo. Tehom são as águas primitivas. O que eram essas águas primitivas? É que hoje a gente vê o planeta Terra, ele está muito lindo, maravilhoso, cheio de coisas, né? A gente acha que ele sempre foi assim, mas na verdade ele não era. Então imagina aquela bola, né, cheia de escuridão, e ele tinha o elemento primordial era a água, né? Então havia águas primitivas. O que seriam essas águas primitivas? Era a água dos oceanos, água que não tinha separação ainda de água doce, de água salgada, né? Então ele já tinha esse elemento de água, tá? Então não é abismo, abismo é diferente, né? Abismo você imagina um lugar lá, não tem nada, né? Mas não, ali seria as águas primitivas, tá? As águas misturadas ali. Mais tarde a gente vai chamar essa palavra Tehom de Yam no hebraico, que é mares, né? Aí sim Deus dá um nome. Então quando Deus dá o nome de mares, Deus está dando a função daquelas águas. Agora vocês vão ser mar, tá? E como mar vocês vão criar vida e vai ter isso, isso e aquilo, tá? Então por enquanto Deus não tinha dado ainda a função dessas águas. Então a gente usa a palavra Tehom. Pode passar a próxima? Vayehi or, peraí que eu não comecei a ler errado, tá vendo, né? A gente começa a ler da esquerda para a direita o hebraico, tá? Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. E disse Deus, haja luz e houve luz. E a gente viu ali que assim, e disse Deus, haja luz e foi luz, né? Vayehi or. E a luz teve a função dela de ser luz. Tá? Então ela teve essa função de ser luz. E a gente viu também que ali Deus já cria o sol, né? Então o sol já é criado ali.
Ele ainda não está com a função dele bem pré-estabelecida, mas ele já tem uma função, assim, vamos dizer, geral, tá? Que é a luz, que é iluminar, tá bom? Próximo. É esse mesmo que eu queria. Vaikra Elohim laor yom velahosher kara layela vayehi erev vayehi boker yom ehad. Então a gente viu ali, chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Então a gente tem o conceito de tempo nesse versículo, né? Então esse conceito de tempo, a gente não tinha o tempo ainda. Lembra que a gente viu que o tempo de Deus, por exemplo, se eu olho para uma plantinha hoje, vamos dizer, aquela plantinha lá, aquela bonita ali. Ah, nossa, quanto tempo será que tem aquela plantinha? Ah, sei lá, acho que demorou 1 ano para ela ficar desse jeito. Então, se eu olhar, analisar a planta ali, né, 1 ano. Mas, se eu criei ela 5 minutos atrás, você fala assim, não, mas ela tem a aparência de 1 ano, mas ela foi criada 5 minutos atrás. Né? Então, a gente viu esse conceito de tempo. Bom, ela parece ter 1 ano, mas foi criada há 5 minutos. Então, esse é um dos grandes mistérios de Deus aí, né? No nosso Big Bang. Lembra do Big Bang? A gente, quando vai datar, não sei quantos bilhões de anos, demorou não sei quantos milhões de anos. Realmente, se a gente fosse datar aqui no nosso tempo, seria milhões. Mas, para Deus, foi assim, tá bom? Então, ele já criou na sua plenitude. Mas, se a gente olhar para a planta, parece que ela tem muitos milhões de anos, né? Ou se ela tem 1 ano. E foi o dia 1, ali está errado primeiro, né? Foi o dia 1, então a gente começa a contar 1, depois que a gente começa a contar 2º, 3º e 4º. Pode passar o próximo? Deixa eu ver qual que está aí. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e águas. Deixa eu ver se é esse mesmo aqui. É isso mesmo, 6, né? Vaiomer Elohi Yehi Rakia Betorre Armain Vihi Madvil Beimain Lamain. Então a gente viu o conceito de raquia. Lembra de raquia, que é a expansão? E a gente viu também que o universo está expandindo. A gente deu todas as evidências aí científicas, né, dessa expansão do universo. Então Deus expandiu o universo, expandiu o planeta Terra, né? Separou águas de cima e as águas de baixo, tá? Então as águas de cima e as águas de baixo e criou a atmosfera. Né? Então a gente tem um ciclo das águas aí, que tem nuvens, né? Eu sei que antes tinha um orvalho, mas ainda assim é um ciclo de água, né? Esse ciclo das águas, para criar água doce. Né? Então, Deus criou a água doce. Então, a água se evapora, né? Cria a nuvem e precipita. No que ela precipita, ela vai sem os sais, né? Ela vai e vem com água doce. Tá? Então, a gente tem aí separação de águas e águas. Muito bem, pode passar para o próximo. E fez Deus os 2 luminares. Tá? Então, a gente vai ter que caminhar aqui pela Bíblia. Deus fez o firmamento, separou entre águas debaixo do firmamento e as águas de cima do firmamento, no 7. E Deus chamou o firmamento céus. E foi tarde e foi manhã, 2º dia. Foi tarde, foi manhã, 2º dia. Uma curiosidade, vocês sabem por que os judeus começam a contar o dia a partir da tarde? Os judeus começam a contar o dia a partir da tarde, por causa disso aqui de Gênesis, tá? Então, foi à tarde e depois amanhã, o 2º dia. A gente começa a contar o nosso tempo a partir das 0 horas, né? Da meia-noite. Os judeus não, os judeus começam a contar a partir do pôr do sol. Tá? Então, a partir da tarde e aí chega amanhã. Acho que é 18 horas, É que depende do pôr do sol, né? Eu sei que o Shabat começa depois do pôr do sol. Então, mais ou menos 6 horas, né? Depende, se é horário de verão. É um outro conceito de tempo, né, gente? Se a gente for pensar bem, né? A gente é escravo do relógio, né? E ali Deus tem o seu próprio tempo. Isso é muito interessante. Versículo 9. E Deus disse, juntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar e se veja o leito seco. E assim foi. E Deus chamou ao seco terra e a reunião das águas chamou mares. Aqui sim a gente tem a palavra Iam, tá? Mares. Então, Deus já começou a dar a função dos mares aqui.
E Deus viu que era bom. E disse Deus: produza a terra relva, erva que dá semente, árvore de fruto, que dá fruto de sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. Eu só não coloquei ali porque não tem grandes diferenças, tá? Então a gente vai se ater mais nos versículos que tem coisas mais interessantes para a gente analisar, tá bom? Então esses que eu não coloquei é porque está certinho aí, a tradução está legal, está tudo de bom. Só uma ressalva aqui: produza a terra erva que dá semente, árvore de fruto que dá fruto de sua espécie. Como eu disse, Deus já criou suas coisas, as árvores todas, no seu estado de plenitude. Tá? Então Deus não plantou a semente lá e esperou a semente crescer. Tá? Ele já falou assim: produza a terra árvores de suas espécies. Então já foi criada no seu estado de plenitude. Tá? E tem um historiador, né, que é o Flávio Joséfos, e ele tem um livro de todo o Gênesis, né? Então ele vai explicando todo o Gênesis. E ele fala justamente essa palavra: Deus criou a plenitude. Né? Eu achei muito interessante essa palavra de plenitude. Então, por exemplo, Deus não criou a sementinha da árvore. Deus já criou a árvore já para dar fruto. Tá? Vamos pôr aí uma macieira, né? Deus já criou a macieira lá. Oh, nossa, que bonitinho, já tem uma maçã lá. Tá bom? Mas é aquela coisa: se eu fosse cortar a árvore e ver lá os anéisinhos dela, quantos anos já tinha? Uns 50, eu acho. Né? Vamos lá, ver. Vocês sabem que a árvore, para a gente datar ela, a gente vê os anéis que tem dentro dela. Né? Então, se a gente fosse cortar a árvore fisicamente, ela já teria 50 anos. Mas Deus criou ela no seu estado de plenitude há 5 minutos atrás, vamos dizer assim. Tá bom? Versículo 12. E produziu a terra relva, erva que dá semente de sua espécie, e árvore que dá fruto, que contém sua semente, segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. E for tarde e manhã, terceiro dia. 14. Haja luzeiros no firmamento dos céus para separar entre o dia e a noite, e sejam sinais para os prazos dos dias dos anos, e luzeiros no firmamento dos céus para iluminar sobre a terra. E assim foi. E agora sim. E fez Deus, né, Vaias Elohim et Shinei Hameorot, Hagedolim et Amaor, Agadol, Lameshelet Hayom. Ve'et Hamor, Akaton, Lameshelet Halayla. Sorry, desculpa. Halayla. Tá? Ve'et Vakohavim. Nossa, enrosca, né? Ve'et Akohavim. E fez Deus, vaias. Então a gente tem um verbo aí, vaias. E fez, não é o verbo bará. Tá? É o vaias, e fez Deus. Por quê? Porque Deus já tinha criado o sol, né? No haja luz, lembra que Deus já tinha criado o haja luz? Então Deus já tinha criado o sol. Então ali Deus fez os luminares, os 2 grandes luminares. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Né? E também fez as estrelas. Então ali Deus está dando a função já, né, dos Hameorot, os luminares. Então o sol vai iluminar e está colocando no lugar. Ó, sol, você vai ficar aqui, e lua, você vai ficar aqui. A gente tem que pensar que o nosso planeta Terra, se ele tivesse se posicionado um pouquinho fora do que ele é, já não haveria vida. Se ele tivesse um pouquinho mais perto do Sol, nossa, ninguém ia aguentar. Se ele tivesse um pouquinho mais afastado, também ninguém ia aguentar. Tá? Então, assim, Deus colocou exatamente. Então, quando Deus fala assim, vaias, e fez Deus os 2 luminares, Deus está colocando a função dos luminares aí. Lembra que a gente trabalhou também a questão da Terra, né, do planeta Terra? Até chegar na temperatura ideal, Deus foi aproximando e separando o Sol, né? Foi aproximando e separando, até que ficasse, não, aqui está muito bom, perfeitamente. Tanto que os cientistas hoje, nunca ninguém achou nenhum planeta que habitasse vida. Não tem. Pelo menos a gente não tem conhecimento, né? Pode ser que tenha, mas a gente nunca viu. Né? Não se tem evidência científica disso. Então, o planeta Terra está perfeitamente posicionado aonde ele deveria estar. Tá? Tanto que hoje, eu estava lendo uma reportagem
que o pessoal estava muito preocupado com aquela... nossa, agora esqueci o nome. Acordo de Paris, isso mesmo. E eles estavam preocupadíssimos que a temperatura do planeta Terra estava aumentando 1,5 grau. 1,5 grau. Se o planeta Terra aumentou 1,5 grau, já acontece um monte de furacão que a gente já está vendo, um monte de desastre natural. Quer dizer, 1,5 grau faz muita diferença, né? Então, assim, esse Acordo de Paris está muito preocupado com essa questão do aquecimento global, aí, dessas questões ecológicas, né? Então, a gente também tem que nos conscientizarmos, né? Enfim, isso foi um adentro aí. Próximo, deixa eu ver. E disse Deus, produz abundantemente as águas, sheretz, nefesh hayah, ve'ofe al haaretz, al penei rekia hashamayim. Deixa eu ver se eu cheguei onde eu queria chegar. Ali eu coloquei, tá ali, vocês estão vendo o link, tá criaturas viventes que se movem, ou répteis. Nefesh hayah, a gente vai pegar um pouquinho aí nesse versículo. Então Deus ordenou que as águas criassem animais, tá? Então tem a primeira ali, yesheretsu, ok? Yesheretsu, produzam abundantemente. Ali, nessa palavra, é como se Deus estivesse falando assim, que a vegetação, vegetação produza vegetação, mas não é o produza, que a vegetação vegete vegetação, como se a gente falasse assim, tá? Então, como se Deus colocasse como é que chama aquele negócio que a gente repete? Redundância, tá? Parece uma redundância. É que no português a gente não consegue pegar isso, tá? Yesheretsu hamai sheretz, tá? Então é a mesma raiz da palavra, sheretsu sheretz, tá? Então sheretsu sheretz ali. Então que produzam abundantemente as águas. Sheretz nefesh hayah. Esse sheretz, essa palavra sheretz, ela é usada para animais, ela se refere a animais em gerais. Então, por exemplo, assim, o sheretz ele não tem uma coisa muito específica. Ele se refere tanto a insetos, como animais pequenos, tá? É como se fosse uma proliferação excessiva, esse sheretz, tá? Os animais têm que se produzir muito, muito rápido, como se fosse um ratinho, um coelho, tá? Então, nesse sentido. Então, produza bastante, em bastante quantidade, tá bom? Sheretz. Yesheretz hamai sheretz. Então, produza abundantemente as águas, animais, vamos dizer assim, animais, tá? Então, assim, Deus limpou os mares lá, os mares ficou habitável, né? Então, coloca um tanto de animaizinho lá, enche aqueles mares lá. Isso, versículo 20. E é interessante, essa palavra também ela aparece depois, quando Deus vai falar lá com Noé, né? Essa vai aparecer de novo, shirtsu haaretz, aí não vai ser a água, vai ser haaretz, tá? Em Noé. Então, quando teve o dilúvio, né? Acabou tudo, acabou todas as coisas, então os animais que sobraram da arca, falou assim, produza, vai lá, se multiplica, entendeu? Enche de novo toda a terra. Então é a mesma palavra que é usada. Em Êxodo 1:7, Deus também usou essa palavra para se referir aos hebreus que proliferaram no Egito. Então lembra lá que os hebreus foram se proliferando demais no Egito, né? Então o povo estava preocupado. E então também Deus usa essa palavra, vayesheretsu, ok? Então foi mandada a água proliferar uma multidão de vidas. Muito bem, Hamaim, né, que é águas, né, as águas, Hamaim. Já falei, né? A Maim é das águas, então se encheu as águas, tá? Então, sheretz aí, que então tem esse sentido de multidão, de muitos animais que se proliferaram. Ele é um substantivo, então não é uma espécie de animal, tá? É um substantivo usado para se referir a muitos animais, uma multidão de animais, tá? Na tradução do Targum Onkelos, o Targum Onkelos é uma tradução autorizada da Bíblia para o aramaico, tá? É uma tradução autorizada para o aramaico. Então, ela é feita por judeus e para judeus. Tá? Então, é a única tradução que é assinada pelos rabinos é essa. As outras, a gente vai se ater um pouquinho aí, tá?
Então, o Targum também tem esse sentido, animais que se movem rapidamente, tá? Então, ali também tem, né? Criaturas viventes que se movem. Então, são animais que se movem rapidamente, tá? Uma palavra mais abrangente no aramaico. E o sábio, o Radak, também fala, são animais que proliferam rapidamente, tá? Alguns também se referem aos sherets, a répteis e roedores que são chamados de sherets. Por isso que está ali, répteis, tá? Então também se refere a isso daí. Então tem várias referências para essa palavra, é uma palavrinha difícil aí. Nefesh Hayah, tá? Nefesh Hayah. Então vamos se ater aí no Nefesh Hayah. As plantas, elas estão no nível anterior ao de Nefesh Hayah, tá? O Nefesh Hayah é como se fosse o sopro de vida, tá? Aquele sopro de vida sobre os seres vivos. Vamos dizer assim, a alminha dos animais. Será que a gente pode falar isso? Mas é o sopro que faz os animais terem vida, tá? Então seria esse Nefesh Hayah. Tá? São considerados como alimento, as plantas são consideradas como alimento e fonte de oxigênio, tá? Sustentando a vida humana e os animais. Então a gente viu que quando as plantas entram em cena, a Terra começa a produzir mais oxigênio, tá? Então a vida aqui, a atmosfera do planeta Terra começa a ficar propícia para se ter vida. Tá? Então aí já começam os animaizinhos aí dos mares, né? E o Nefesh não se refere à atividade biológica, tá? Nefesh não se refere à atividade biológica, mas sim a esses sopros, tá? Essas pessoas, seres vivos, animais. Então as plantas não é Nefesh Hayah, elas são um alimento. Tá? Então o Nefesh é aquele sopro de vida. Interessante dizer que só depois de Noé é que Deus permite que o homem coma carne animal. Tá? Em Gênesis 3, 4, sem a nefesh e sem sangue, a gente tem também isso, né? Deus permite que o homem coma o animal, mas sem o sangue, porque o sangue é a vida, né? Esse sangue é muito interessante, porque os judeus, eles não comem carne, assim, não comem essa carne com sangue. Eles tiram totalmente o sangue da carne, tanto que eles colocam até sal mesmo, que é chamada comida kasher, né? A comida que é permitida por Deus, assim, os mais radicais, assim, né? Os mais ortodoxos. Eles tiram todo o sangue, inclusive até com sal, para eles não comerem sangue na carne, tá? Isso é muito legal. A gente gosta de uma picanha, né? Sangrando ali, né? Então, né? Cuidado, você está comendo sangue, hein, gente? E é muito interessante também que eles têm todo um cuidado de matar o animal, né? Não se pode se mutilar um animal, tá? Não pode mutilar um animal. Você tem que ter um sacrifício, assim, sem dor para o animal, entendeu? É como se fosse, ó, é certeiro. Geralmente eles cortam a jugular do animal, tá? Por quê? Porque cortando a jugular sai todo o sangue já. Então todo o sangue já é tirado ali na hora, tá bom? Então, é assim. Então, antigamente, Adão e Eva eram vegetarianos, tá, gente? Antes de Noé, todo mundo era vegetariano. Perguntas até agora? Tá dando para acompanhar? Tá bom. Gente, tem café ali, quem quiser pode pegar um cafezinho, tá bom? Muito bem. Então, a gente tem ali uma palavra também que é ve'of, tá? Ye'of. Esse of está traduzido ali como aves. São todas as criaturas que voam, tá? Todas as criaturas que voam, todas as criaturas que voam, inclusive os insetos, mosquitos, tudo que voa, tá bom? Of, tá? Sobre a terra, né? A aretz. Então, alma vivente, as aves voam sobre a terra, sobre a face da expansão dos céus, tá? Então ali, ó, todas as criaturas que voam. Então, of. A palavra para pássaro em hebraico é tzipor. Então não é só um passarinho. Todas as criaturas que voam. Tudo que voa, isso é muito importante. Vamos lá, próximo. Está chegando onde eu queria. Vaivra Elohim et hataninim agedolim ve'et kol nefesh hayah. Haromeset asher shartzu hamayim. Leminehem ve'et kol of kana lemienehu vayar Elohim kitov. Vocês verem lá, vaivra. Vaivra é o verbo bará.
Tá? No hebraico, quando você coloca o V ali, ele muda a pronúncia. Mas vocês vão identificar que ele está ali. Bará. Tem um bet, um resh e um aleph. Tá? Bará. E criou. Então mudou o tempo do verbo. Tá? E Deus criou. Vaivra Elohim. Para quando é que a gente usa mesmo esse verbo bará? Quando Deus cria uma coisa que ainda não tinha existido. Então Deus criou ali do ex nihilo. Et ataninim agedolim. Et ataninim agedolim. Está traduzido como que é aí? Qual que está a versão de vocês aí? Boa pergunta. 21, eu acho. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os mais terríveis que povoam as águas. Ok, só esse aí. Só para... Quem mais que está aí? Animais aquáticos. Gênesis 1, 21. Grandes baleias. O que mais? Réptil. Maravilha. O que mais? Tá, eu quero só essa palavra aí. Etchatanininha gedolim. Ninguém mais tem uma tradução diferente? Muito bem. Na tradução em inglês, está Sea Monsters. Sea Monsters. O que é um Sea Monsters? É um monstro dos mares, tá? Monstro dos mares. Meu Jesus, monstro dos mares. Recapitulando. A gente viu que o verbo bará é usado 3 vezes na Bíblia. Quando Deus cria os céus e a terra, quando Deus cria o homem e quando Deus cria et ataninim agedolim. Então vamos ver o que é et ataninim agedolim. A tradução da Septuaginta traz esse daí. A Septuaginta é a tradução dos 70. Tá? Então foram lá, no século 3 a.C., essa tradução da Septuaginta, reuniram 70 sábios judeus e falaram assim, ó, vocês vão traduzir toda a Bíblia. Foi mandada pelo rei Ptolomeu. Tá? Ele queria provar que os judeus iam traduzir tudo diferente um do outro. Mas na verdade eles traduziram tudo igual. Aí eles, até uma piadinha que eles falam assim, sabe por que foi um milagre os judeus traduzirem tudo igual? Porque se eles estivessem juntos, teria sido tudo diferente. Que eles discordam demais, tá? Os judeus, ele tem essa coisa de discordar um do outro, tá bom, gente? Eles falam assim, sempre um lugar tem 2 sinagogas. Uma que você vai e uma que você briga com ela. Então tem essa coisa da discussão, tá bom? Então, assim, esse foi o grande milagre da Septuaginta, que ela foi traduzida tudo igual. Muito bem. Querendo lembrar vocês que a Terra, nesse estado, ela tinha muito mais oxigênio do que ela tem hoje. Tá? Antes do dilúvio, a Terra tinha muito mais oxigênio do que ela tem hoje. Mais ou menos 50% a mais oxigênio do que ela tem hoje. Tá? Então é muita coisa. A gente vê os benefícios do oxigênio. Tem aquela câmera bariátrica. Não, bariátrica não é. É bariátrica? Bariátrica. Câmera hiperbárica. Essa câmera hiperbárica, né, os artistas de Hollywood vai lá e tomam um banho de oxigênio e fica lindo e jovem para sempre, tá bom? Você vê o tanto que o oxigênio é importante, tá? E o oxigênio também, ele aumenta a imunidade, né? Ele tira os radicais livres do teu organismo. Então tem grandes benefícios em se utilizar o oxigênio. Então imagina que esse planeta Terra aqui, ele não é como a gente conhece hoje. Ele tinha muito mais oxigênio, tá? Muito mais oxigênio. Então está falando da Septuaginta. A Septuaginta foi traduzida para a língua grega, tá? A mando do rei Ptolomeu. 70 judeus, 70 judeus. Nessa tradução também havia essa ideia grega. Lembra que a gente falou assim, na nossa Bíblia, na tradução normal? No versículo 1 está assim, e a terra era sem forma e vazia. Muitas traduzem que a terra era um caos. Imagina uma coisa sem forma, sem vazia. Nossa, era um caos. Só que essa ideia de caos, ela é totalmente grega. Ela não é judaica.
tá? É uma ideia grega. E foi traduzida para a nossa Bíblia como essa imagem. A gente tem essa imagem de caos. É um caos, está tudo bagunçado, Deus foi lá e colocou ordem. Não, não foi assim. Deus foi criando cada coisa conforme Ele queria ser criado. Ele tinha tudo sob controle. Não era que estava uma bagunça, Ele foi botando ordem. Não, Ele criou uma coisa aqui, depois Ele criou outra ali, e Ele foi indo, tecendo aquilo de uma forma perfeita. Tá? Então, essa ideia de caos está errada. E aparece muito, tem até Bíblias que são traduzidas como caos. Tá? A ideia do abismo, né, que é uma ideia mítica também, não tem essa ideia. E do torro vavorro lá, sem forma e vazio, que também não tem nada a ver. Tá? Então, a gente tem que retraduzir essa Bíblia aí, né? Muito bem, vocês sabem quando, pela primeira vez, qual foi a primeira vez que a palavra dinossauro apareceu? Dinossauro. Dinossauro, ela apareceu por um cientista chamado Richard Owen, tá? Richard Owen, em 1841. 1841. E dino quer dizer grande. Sauro quer dizer réptil, tá? Dino grande, sauro réptil. Acompanhando comigo? A palavra aguedolim quer dizer grandes, grandes. Taninim quer dizer répteis, répteis. Aguedolim et ataninim. Da onde que apareceu monstros e baleias aí? Quem que foi a inteligência que botou isso aí? Vocês sabem? Tem alguma ideia? Não? Vocês sabem como é que se fala monstros em hebraico? Você não vai saber porque não tem essa palavra, tá? Porque os judeus não acreditam em monstros. Essa palavra monstro surgiu de uma tradução que se chama, não tradução, uma história que se chama Enuma Elish, tá? Enuma Elish. Esse Enuma Elish, ele foi escrito em 7 tábuas em acadiano. Eles descobriram essas 7 tábuas em acadiano. A tradução de Enuma Elish é quando do alto. Quando do alto. Tá? Foi descoberto ali por volta do século XIX, tá? Nas ruínas de Nínive. Tá? Então, da civilização suméria. Muitos falam que o Gênesis foi inspirado, tá, por essa Enuma Elish, porque eles parecem. Parece o Enuma Elish. Por que parece o Enuma Elish? Porque o registro arqueológico do Enuma Elish é mais antigo que o registro da Bíblia. Tá? Um dos registros mais antigos que a gente tem da Bíblia é os manuscritos do Mar Morto, mas de registro. Mas a tradição oral da Bíblia já era passada há muito tempo, gente. Há muito tempo. Tanto que você pergunta assim, quem escreveu Gênesis? Moisés. Tá? Foi Moisés que escreveu Gênesis. Então, já tinha uma tradição de se passar a Bíblia. Mas, arqueologicamente, o documento mais antigo registrado da Bíblia é dos manuscritos do Mar Morto. E essas tábuas eram mais antigas ainda. Então foi assim que escreveu Gênesis, né? Foi inspirado lá. Então vamos botar aqui. Em vez de a gente colocar grandes répteis, a gente vai colocar grandes monstros dos mares. Aí eu quero ler com vocês um pedacinho do que é o Enuma Elish. Só para vocês terem uma noção aí. Quando lá do alto os céus não tinham nome, e embaixo a terra não fora nomeada, havia senão o primordial Apsu. Apsu é o nome do Deus lá, tá? Águas doces, progenitor, e a tumultuosa Tiamat, as águas salgadas e o útero de tudo. Águas salgadas, águas primordiais, estão vendo alguma semelhança aí? Então, Apsu e Tiamat. A partir de Apsu e Tiamat, nas águas dele e dela foram criados os deuses, e para dentro das águas precipitou-se a terra.
Discórdia rompeu entre os deuses. E estes novos deuses começaram a incomodar Apsu e Tiamat. Então Apsu decide matá-los. Eia, que era um dos filhos do Apsu e da Tiamat, ele se antecipa e mata Apsu, mata o pai. Tá? Tiamat, enraivecida pelo assassinato de seu marido, jura vingança e cria 11 monstros para executar uma vingança. Então o conselho dos deuses testa os poderes de Marduk. Então Marduk surge aí para defender os irmãos. Com a autoridade do conselho, reúne as armas, os 4 ventos e ainda os 7 ventos da destruição e segue para o confronto. Então, está vendo a palavra ventos aqui? Lembra do Ruach Elohim, que era o vento enviado por Deus, né? Que movimentava as águas? Depois de prender Tiamat numa rede, liberta o vento do mal contra ela. Incapacitando a primeira, Marduk mata com uma seta no coração, capturando os deuses e monstros aliados. Marduk divide o corpo de Tiamat, usando metade para criar a terra e outra metade para criar o céu. Metade dela usou como firmamento, fixou uma plataforma, postou uma sentinela e ordenou para que se represassem as águas. Está parecendo porção seca abrindo aí, né? À medida que estes vão ocupando o seu lugar, vão sendo criados dias, meses, estações do ano. As fases da luz determinam o ciclo dos deuses. Da saliva de Tiamat, Marduk cria a chuva. E a cidade de Babilônia é criada sob a proteção de Marduk. Tá? Então, Marduk usa o sangue de um deus lá para criar o homem, de forma que este sirva como escravo dos deuses. Monstro, mas não sei o que lá, vento, água. Está tudo ali no Gênesis, né? Então a gente vai colocar monstros ali. Vamos pôr monstro. Vamos pôr monstro ali que é melhor. Então, gente, a tradução é um negócio muito complicado. Tiraram os dinossauros da Bíblia e colocaram grandes baleias ou monstro dos mares. Porque foi inspirado no Enuma Elish. Então, vamos botar isso aqui. Mas quando você coloca isso aqui ali, a Gedolim Echataninim é muito importante. Porque quando você pensa em grandes répteis, é muito diferente de grandes baleias. O que a gente tem que ter noção também é que antes, a noção de répteis, né, que é espécie não sei lá das quantas, né, não sei o quê, um é crocodilo, o outro é cobra, o outro é não sei o quê. Na Bíblia era tudo uma coisa só, tá? Não se tinha divisão de espécie, de nada. Então o termo usado ali para répteis, né, se falava para tudo. Tanto que, assim, muitas vezes a gente vê serpente, né, serpente traduzida em vários lugares. Essa serpente também quer dizer todos os répteis em geral, tá, gente? Então, fica meio assim, uma cobra é uma serpente, um crocodilo também, um dinossauro também é uma serpente para eles, tá? Porque é questão de nomenclatura. Hoje em dia que a gente tem a divisão todas dessas coisas, né? Dessas nomenclaturas, tá? Então, a gente vai ver essa palavra aí. Taninim, ou Tanim, tá? Tanim, ela é traduzida em outros lugares. Então, abre aí para mim, Êxodo 7, versículo 9. Numa serpente, essa palavra em hebraico é Tanim, tá? Tanim, a mesma palavra ali, ó. Taninim ou Tanim, ela muda, sabe? Tá, gente? Às vezes é Taninim, às vezes é Tanim, mas é a mesma coisa. Serpente. Está traduzido Tanim como serpente. Salmo 91, 13. Salmo 91, 13. Aí também é a Tanim, a palavra Tanim, traduzida para serpente. Tá? Mais uma, só mais uma. Ezequiel 29, 3. Tá o quê? Como é que ele fala do faraó aí? Grande dragão. A mesma palavra que está para esse grande dragão é Agedolim et Ataninim. Por que traduziu grande dragão?
Crocodilo enorme, pior ainda. Grande monstro. Monstro, não existe essa palavra em hebraico, gente. Por que está na Bíblia? Monstro. A mesma palavra. Agedolim et ataninim. Se referindo ao faraó, eles traduziram como serpente, como crocodilo, réptil, é um réptil, né? Um grande monstro. Tá? Muito bem. Então, a Bíblia crítica, ela diz que a Bíblia tomou emprestado essas histórias de civilizações antigas. E a gente está vendo aí, tá. Mas, se a gente vai ler no hebraico direto, você não tem essa tradução. Tanim, aí ó. Isso aí. Tá vendo? Tanim. Tá? Então, tanim é répteis em gerais, tá? Em geral, répteis. Tem uma tradução que é a Jewish Publication Society. Ela traduziu a Bíblia direto do hebraico aí, né? E ela também colocou como Sea Monster. Jewish Publication Society, tá? Então, é uma publicação judaica. Colocou monstros. A minha Tanarra aqui, essa aqui, lindinha, fofinha. Em hebraico está escrito assim também, tá? Um dos editores da JPS, ele disse assim, que foi que traduziu isso aí. Eles têm uma agenda para colocar essas coisas, tá, gente? Tem que sumir com os dinossauros da Bíblia. Não existiu. O dinossauro é outra coisa, vocês estão errados, a Bíblia está errada. Tudo isso surge para desacreditar a palavra de Deus, tá? Então, um dos editores da JPS disse assim: um exercício ingênuo e fútil tentar reconciliar as razões bíblicas da criação com as descobertas da ciência moderna. Qualquer correspondência que pode ser descoberta ou ingenuamente estabelecida entre as duas não deveria ser mais que mera coincidência. Existe uma pessoa por trás, esses tradutores colocando coisas da Babilônia, né, doutrina de Babilônia dentro da Bíblia. Não tem motivo para se colocar a palavra monstros, grandes baleias, sendo que não é isso que está se referindo. Tá? Vamos colocar lá essas coisas, dragão. Não tem essa palavra no hebraico, são grandes répteis, tá? Muito bem. A ciência diz que os dinossauros foram extintos há 12 milhões de anos. Uns diziam que eles foram extintos há 12 milhões de anos. Outros dizem, mais agora, né, que é a teoria mais aceita, há 65 milhões de anos. A ciência não tem uma data exata, ela vive mudando de opinião. Tá? Ela vive mudando de opinião. Uma vez um cientista falou assim, que a Terra ela tinha 70 mil anos, a idade da Terra tinha 70 mil anos. Outro dizia, não, é 3,5 bilhões de anos. Aí outro veio, não, em 1902 é 2 bilhões de anos que a Terra tem. Hoje, a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Hoje, tá? Então já mudou. Como é que eu vou confiar na ciência? A gente tem que ter uma coisa muito assim, algo muito em mente. Deus, ele escreveu tanto a Bíblia, quanto a natureza. Ele criou a natureza. São 2 livros que a gente está lendo, a natureza e a palavra de Deus. Se um está destoando do outro, é porque a gente está lendo mal, ou um ou outro. Aqui a gente descobriu que a gente estava lendo mal a Bíblia. O dinossauro está ali, ó. Etiataninim agedolim. Grandes répteis. O que é um grande réptil, gente? Mas imagina um grande, mas grande mesmo. Grande. Gigantesco. Tá? Depois desse versículo, ainda tem outros os animais de porte pequeno. Aí tem os mamíferos, entra tudo aí. Mas esse aí se refere aos dinossauros. Tá? Então, os dinossauros, eles não desapareceram da Bíblia. Ele foi tirado da Bíblia. Não é que a Bíblia não fala dinossauro, está aí. Mas a nomenclatura era diferente. Tá? Dinossauro é uma palavra recente. Mas já está aqui, grandes dinossauros. Provei para vocês? Tati, mas os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos? Bom, eu sabe que eu tenho umas coisas que eu não confio na ciência, né? Então, eu vou provar para vocês que os dinossauros não desapareceram. Eles foram contemporâneos dos homens.
Tá? Eles foram contemporâneos dos homens. Lembra que eu falei, antes do dilúvio, a Terra tinha muito mais oxigênio. Esses seres eram muito maiores, tá, gente? Eles se desenvolviam muito mais. Para um dinossauro respirar, ele precisaria de 1000 litros, muitos litros de oxigênio. Imagina, vai lá, 50 mil litros de oxigênio. Saiu, não sei quanto. Aqui já ia acabar com o nosso ar. Né? Então, assim, os menores fósseis que foram encontrados de dinossauros é de 100 gramas, menores, tá? Os maiores são de 150 toneladas. O menor fóssil de dinossauro tem 20 centímetros, o maior 24 metros. Tá? 24 metros. Em 1800 começaram a descobrir esses fósseis. Tá? Aqui no Brasil tem um lugar chamado Chapada do Araripe, que é um grande sítio arqueológico que se descobre esses animais. E esses répteis, eles nunca param de crescer. Um réptil, ele não para de crescer. Tá? Exemplo daquelas tartarugas Galápagos. Eles já descobriram aquelas tartarugas que umas têm até 200 anos. Então, quanto mais tempo elas vivem, maior elas são. Agora, vem comigo. Antes do dilúvio, quanto tempo que o povo vivia? 1000 anos, 800, 900. Agora você imagina um réptil, começou lá. 20 centímetros, vivendo 1000 anos. 24 metros. Muito oxigênio. Nossa, o negócio era monstruoso mesmo. Era grande réptil, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Um Tiranossauro Rex. Eles acharam... Pode passar aí o próximo, acho. Deixa eu ver se está aí. Aí, muito bom. Tiranossauro Rex. Essa célula aí, elas foram encontradas no osso de um dinossauro. Tá? No osso de um dinossauro. Só que encontraram tecido mole. Encontraram célula. Encontraram tecido fibroso nessa célula. Mas uma célula, em 65 milhões de anos, não sobrevive. Como que encontraram isso aí? 65 milhões de anos atrás. Não sobrevive tecido. No máximo que se sobrevive é 5 mil anos. Não tem mais que isso, tá? Então acharam isso daí dentro de um osso de um Tiranossauro Rex. Tá? Interessante, né? Próximo. Pode passar, próximo. Ali, nós temos desenhos em cavernas. Tá vendo o dinossaurinho ali? Bonitinho? Do lado tem um homem. Ah, dinossauro e homens? Mas o homem só surgiu muito tempo depois. Mas como é que eles escreveram isso daí? Gente, um ser humano só vai desenhar alguma coisa que ele viu. Uma coisa que ele não viu, como é que ele vai desenhar? Hoje em dia a gente tem umas coisas assim, mas ainda que a gente faça um desenho muito louco, de uma coisa muito louca, a gente ainda tem referências. Tá? Então, você não pode desenhar uma coisa que você não tem referência. Perfeito um dinossaurinho lá, ó. Né? Do lado do homem. Muito bem, esses são desenhos em cavernas. Então, os homens conviveram com os dinossauros. Mais um. Essas aí são as pedras Icas encontradas no Peru. Tem muito dinossauro ali, né? Essas pedras Icas, elas são datadas de 500 anos atrás, mais ou menos mais de 500 anos atrás, tá? 500 anos atrás. E eles descobriram essas pedras no Peru. É claro que tem muita falsificação, mas a quantidade que foi encontrada dessas pedras, não tem como. Eles fizeram até uma ressonância para ver, né? Todo mundo tem um trabalho muito sério para ver a autenticidade dessas pedras. E a maioria, elas são autênticas, tá? Mais de 500 anos atrás. Então, você está vendo lá, ó, muitos dinossaurinhos aí convivendo com homens. Lembrando que depois do dilúvio, eles não seriam tão grandes, tá, gente? Porque a quantidade de oxigênio baixou muito. Então, eles viviam menos. Menos não, um pouquinho menor, né? Talvez vivesse menos. Porque Deus reduziu, inclusive, a idade do ser humano, né? Então, provavelmente, os animais também começaram a viver menos, tá? Mais um. Artefatos em Acambaro, é o Touro, México. Olha ali, artefatos. Esses artefatos também foram encontrados, né, gente? Olha só. Dinossauro perfeito ali, ó. Um braquiossauro esse de cá. Tá?
desenho de um brachiosauro. Foram encontrados muitos, tá? Você coloca na internet, aí vai aparecer muitos desses artefatos. Aí eles tentaram descredibilizar e falaram que eram os camponeses que faziam para vender, mas só que tinha muito. Quer dizer, a quantidade que se achou, não teria como. Os camponeses não iam fazer mais nada da vida, ia ficar só lá, fazendo um negocinho, entendeu? Então não tem como ter sido forjado isso. Isso aí foi achado num sítio lá em El Toro. Tá? Próximo. Aí nós temos imagens encontradas num templo no Camboja, aquela ali na Babilônia e a outra na Austrália. Aquele animalzinho da Babilônia ali, nos templos da Babilônia, eles estavam juntos com animais de verdade, tá? Junto com o leão e mais outro animal que eu esqueci. Então, não teria como se colocar um animal que não teria... vou colocar um animal mítico ali, não cabe. Então, provavelmente era um tipo de animal ali, um tipo de dinossauro, né? Parece um dinossauro, né? Bem esquisitinho. E no Camboja também, olha lá, tá vendo? Que tem as coisinhas nas costas. Parece um rinoceronte, mas tem um negocinho nas costas ali, né? E esse outro é na Austrália, tá? É uma pintura que se encontrou na Austrália. É um ser bem diferente, acho que está comendo outro ali dentro. E os homens tudo ali em volta, né? Fazendo um ritual ali. Mais um, vamos ver. Ali é um fóssil, né, de Waterford, Texas, em 1970. Tem um pezinho, aquele lá de cima, um pezinho humano e um pé de dinossauro. Tá? Então... E aí você fala assim, Nata, mas onde que estão os dinossauros hoje, né? Bom, foi encontrado um fóssil de dinossauro, um fóssil de um mamífero. E no mamífero, dentro do estômago dele, tinha um dinossauro pequeno. Tá? Então, assim, provavelmente, esse mamífero começaram a comer os dinossauros. Talvez seja o alimento dos mamíferos aí. Não sei, né, gente? Quantos animais também, hoje em dia, já foram extintos? Quantos animais não foram extintos, né? Imagina esses dinossauros, que talvez seria muito mais difícil deles se reproduzirem, né? E entraram esses répteis. Apto a entrar. Isso. É aquilo. A gente vai falar da arca. Os animais, eu vou adiantar. Os animais da arca, você não precisa colocar um elefante do tamanho do negócio. Põe um filhote. Um casal de filhote. Tá lindo. Se o menor tem 24 centímetros, bota o filhotinho lá. Né? Isso aí foram encontrados mais recente, tá, gente? Ali na Nova Zelândia, em 1977, encontraram essa carcaça desse negócio aí, que ninguém sabe o que é. Uns falam que era um tubarão, mas não tem cara de tubarão, tem? Isso aí sim é um monstro marinho, né? Ali na Praia Moore, em Monte Rey, em 1925, encontraram essa cabeça aí, ó. Parece um dinossauro, não parece? Falaram que era uma baleia. Tá um cara de baleia? Não, né? E hoje em dia também, a gente tem florestas, por exemplo, a floresta amazônica, e tem um pântano na África, que lá no Congo, que tem um ser que eles temem muito, que chama Mokele Mbembe. Okay? Mokele Mbembe. Começaram a pesquisar sobre esse Mokele Mbembe e começaram a mostrar fotos de vários dinossauros para os povos lá. Aí, algumas fotos, ele falou assim, não é esse. Não é esse o Mokele. E aí mostraram uma foto de tipo um braquiossauro, tá? E ele falou assim, é esse aqui que é o Mokele Mbembe. Ele vive aqui ainda. Tá? Então, esse pântano do Congo, ele é muito difícil de se entrar nele. Até tem vídeos na internet muito interessantes que eles tentam fazer umas expedições para descobrir o Mokele Mbembe lá. E é um pântano, gente, que não tem como ser explorado, assim, é muito, muito horrível, né? Muito difícil de entrar, mata fechada, né? Então, é possível que ainda se tenha dinossauros ali, né? Não daquele tamanho gigantesco, mas que ainda tenha espécies de dinossauros. Vocês lembram do monstro do Lago Ness? Todo mundo já ouviu falar do monstro do Lago Ness, né? Provavelmente também já tiraram fotos, eu não consegui, acho que eu não coloquei fotos do Lago Ness aí, mas já
já tiraram fotos que parece, sim, que um tipo de dinossauro, tá? Já conseguiram tirar umas fotos dele, então parece um tipo de dinossauro. Então, a gente vai encontrando relatos em vários lugares que pessoas, hoje em dia, vendo algumas espécies de dinossauros, tá? Claro que não é aquele, né, que nem Jurassic Park, né, gente? Contemporaneamente, os dinossauros conviveram com os homens. Então, assim, lembra que eu falei? A natureza e a Bíblia são 2 livros escritos por Deus. Ou um está lendo errado, ou o outro. Pode ser que os cientistas estejam lendo errado isso. É que para eles é muito difícil. Quem acredita na teoria da evolução, é muito difícil desconstruir que um dinossauro não foi extinto há 65 milhões de anos. O tempo, para eles, é algo assim muito importante, entendeu? Então, as evidências estão aí. Só que eles não olham essas evidências. Ah, não, pode ter sido alguma exceção, alguma outra coisa. Eles começam a criar um tanto de teoria para não admitir que a Bíblia estava certa. Não sei porquê, né? Se os dois caminhassem juntos, ia ser muito mais fácil. Tá? Então, lá, para a gente terminar. Jó 40, a gente vai ver um ser chamado, não é o Leviatã, mas o Leviatã também tem, tá? Chamado Behemoth. Jó 40, a partir do versículo 15. Pode ir. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Mais um pouquinho. Quando quer. Muito bem. Então, a gente tem aí a descrição do Behemoth. Muitos dizem que o Behemoth é um hipopótamo. Então, bota aí o próximo slide aí. Hipopótamo. Vamos ver se a identificação está aí. Olha o hipopótamo e olha um dinossauro. Tá? Essa árvorezinha é a árvore do cedro. É uma árvore de cedro. Grande, né? Agora, olha a caudinha do hipopótamo. Parece um cedro? Não. Como é que diz aí? O Behemoth tem a força nos seus lombos. Olha a pancinha do hipopótamo. Você acha que a força do hipopótamo está no ventre dele? Agora, olha o dinossauro. Lá em cima. Ele fala assim, endurece a sua cauda como o cedro. O cedro, né, ele atinge de 3 a 4 metros. Né? Então, um braquiossauro, tá mais interessante. Está bem grande aquela cauda do dinossauro lá, né? Daquele braquiossauro ali. Os seus ossos são tubos de bronze. Você imagina um tubo de bronze, grande, forte. Você acha que é o do hipopótamo? Do hipopótamo é um tubinho, né? Então, tubo de bronze, olha lá. Olha a perna daquele dinossauro, gente. Tá, então ele também fala come grama como gado, né? Mais para frente a gente tem o Leviatã, é traduzido como dragão, né? Jó 41 também fala, né? É interessante que assim, esse termo dragão, ele tem em muitas civilizações, tá? Você vai achar o dragão nos chineses, lembra dos chineses? Se você olhar para um dragão, ele não parece uma serpente? Parece uma serpente. A Babilônia, a gente tinha esse Sirrush, né? Lembra que eu mostrei para vocês, estava no portal de Ishtar lá? Eu esqueci de falar, o nome dele é Sirrush, tá? No Egito, tinha serpente vermelha, né? Com escamas, né? E ele era sempre ao lado de animais verdadeiros, né? Sempre relatado em animais verdadeiros, assim. Ao lado de animais verdadeiros, tá? Então, a gente vê os dragões em muitos lugares. Se a gente pegar um dragão como um réptil, bom, então conviveu com homens, né? A lenda tem sempre um fundo de verdade aí, tá bom? Ficou claro? Que eu provei para vocês que os dinossauros estão na Bíblia? Então, assim, cuidado com as traduções, né? Por isso que a gente gosta de estudar os livros na sua língua original. Mas essa tradução, gente, muitas pessoas que estudam a Bíblia hoje, criacionismo, tem essa visão, tipo o professor Adalto Lourenço, tem um cientista também dos Estados Unidos que se chama Kent Hovind, que eu gosto muito de assistir, então minhas fontes também são muito deles. Eles perdem isso porque não tem a tradução, tá? Esse estudo todo ele veio do rabino, aquele rabino que eu trouxe, que é o Yosef Bitton.
E ele tem 2 livros, que é Decifrando a Criação e outra Decifrando a Criação da Vida, que ele também aborda os dinossauros, tá? E ele aborda essa tradução da Bíblia. Eu tenho um vídeo, depois se vocês quiserem eu posso mandar para vocês, que eu traduzi e legendei. E aí eu mando para vocês também, para vocês verem ele falando essa fonte aí do Atanilim Magedolim, tá? Então, provei que os dinossauros estão na Bíblia, conviveram com os homens. E eles foram criados por Deus, que a gente viu aí o verbo bará, que foi criado por Deus. Tá? Muitas evidências que os dinossauros conviveram, e a gente ainda tem evidências hoje de pessoas que viram dinossauros, claro que não, aqueles grandes, lindos, maravilhosos, mas dinossauro menorzinho, está por aí ainda. Tá bom? Então, assim, gente, na superfície tem menos chance de se encontrar, mas o mar é mais, né, um mar gigantesco, imagina as profundezas do mar. Então tem esse tubarão, verdade, tem esse tubarão lá, que eles foram pesquisar ele era gigantesco mesmo. E não tem como ser um tubarão branco, ele era maior que um tubarão branco, assim, é muito legal esse documentário da Discovery. Se você procurar também da Discovery, você vai achar muitas coisas aí sobre o Mokele-mbembe, tá? O Mokele-mbembe é muito interessante, procura lá no YouTube, tem muita coisa bacana. E é isso. Aí tem outras lendas, eu até esqueci de falar do Beowulf. O Beowulf era um poema épico também, que falava do Grendel, né? Mas esse Grendel aí, a gente tem um filme, né? E era a Angelina Jolie lá, né? Como monstro. É um monstro muito bonito. Mas se você vai na tradução mesmo original lá da descrição, né, desse poema em inglês lá, ele descreve como se fosse um réptil, tá? Como se fosse um dinossauro. A aparência dele é bem como um tiranossauro, assim, tá? Muito bem. Então, as lendas aí, elas são derivadas de algo também que a gente já viu, né? Ou algo que aconteceu. Certo? Tudo bem? Então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Até uma próxima.